para falar mais sobre isso, mais sobre a trajetória do Cássio no Corinthians, também sobre essa saída dele, a gente está na ponta da linha agora com Celso Unzelt, ele que é jornalista esportivo, professor e escritor, conhece tudo sobre Corinthians. É o homem que mais entende de Corinthians nesse país isso. aqui. Entre as obras, inclusive, está o livro Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians. Professor, obrigada por atender aqui a Band News FM. Obrigada, viu? Oi, Larissa. Oi, Ivan. É um prazer falar com vocês. Agradeço a elogiosa apresentação. Rapaz, eu fico até emocionado de falar com o Celso. Também era um louco por futebol, lá nas antigas, viu, Celso? Ô, Celso, você concorda que a gente está vendo a despedida do maior jogador da história do Corinthians? Você que escreveu tanto sobre o Timão, escreveu sobre o Cássio. A gente pode colocar ele nesse patamar mesmo e ponto final? É algo que é indiscutível? Então, Ivan, o maior jogador, não, né? O Corinthians teve o Roberto Rivelino, o Corinthians teve o Sócrates, o Corinthians teve o velho Luizinho, o pequeno Polegado dos anos 50. Então, eu acho que até pela posição passiva, porque afinal o Cássio é um goleiro, jogando num time que teve grandes camisas 10, grandes camisas 9, jogadores marcantes do ponto de vista mundial, né? Se tem só Sócrates e Rivelino, qualquer enciclopédia internacional que você pegar, vai estar o nome do Corinthians ligado a essas figuras. Então, desde o livro que escrevi, eu realmente considero um exagero que ele seja o maior jogador da história do Corinthians. O maior goleiro, que já é muita coisa, vamos lembrar que o primeiro goleiro campeão mundial pela seleção brasileira, Gilmar dos Santos Neves, em 58, jogava com a camisa do Corinthians. O Corinthians teve o Dida, o Ronaldo Giovanelli, o Tufi, lá nos anos 20, 30. O maior goleiro, eu acho que sim, é o mais marcante goleiro da história do Corinthians. Se eu fizesse hoje uma seleção do Corinthians de todos os tempos, eu colocaria o Cássio no gol. E é isso, né? Ele é enorme, gigante, tem esse tamanho. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas querem fazer eleições de todos os tempos, contando só com o que elas viram, né? Então não é todos os tempos. É isso aí. Mas sim, é o maior goleiro da história do Corinthians. Sim, Cássio que conquistou aí 9 títulos com a camisa 12, atrás apenas do Marcelinho Carioca, que tem 10 títulos, né? E você tá falando, professor, sobre essa grandiosidade, né? Esse tamanho do Cássio. Como você avalia essa saída dele nesse momento, então, do Corinthians? Também pela maneira como ele tá saindo, claro, antes do término do contrato, a sensação que fica ali, acredito que pro corintiano, também pra gente que não torce por Corinthians, né? É que a despedida não tá muito à altura desse gigante, Cássio. Como você avalia? Eu avalio que ficou um gosto ruim. Apesar dele ter falado que não tem nada a ver essa história de que ídolos não saem bem do Corinthians, ele pessoalmente pode ter resolvido a vida dele. Mas do ponto de vista do torcedor corintiano, fica o lado ruim do maior goleiro da sua história, inclusive ainda estar em atividade, né? Ele não quis dizer, mas daqui a pouco ele vai estar vestido a camisa do Cruzeiro. Eu acho até que em relação a isso, eu sempre cobrei no Corinthians uma gratidão em relação a seus ídolos. Quando eu fiz o filme do centenário do Corinthians, eu fiz quase todas as entrevistas. A exceção da entrevista com o presidente Lula, que foi mandada lá pelo pessoal do Palácio. E você notava uma certa mágoa de todo mundo, né? Todo mundo tinha saído magoado. O Cássio diz que não sai magoado, mas também não sai do jeito que todo mundo esperava, né? Torcedor corintiano, ele próprio, no fim daquele livro ele fala que o futuro no futebol ninguém sabe, que é muito dinâmico, mas que ele pretendia encerrar no Corinthians. E era muito honesto em falar que não queria encerrar de favor, sabe, pelos serviços prestados. Quando ele sai do time titular, agora recentemente, muita gente atribuía a ele todos os problemas atuais do Corinthians, o que é uma carga muito grande. Ele, inclusive, recentemente fez uma defesa num jogo com o Atlético Mineiro, numa cobrança de falta do Gustavo Scarpa. Se ele não faz aquela defesa, o Corinthians perdia o jogo. Isso faz algumas semanas. E as pessoas tratavam o Cássio como se ele já fosse um jogador acabado. Tanto não é acabado que nem esquentou o banco de reserva. Um grande clube, para não dizer outras propostas que ele não aceitará, claro, ele tem que jogar num só, mas ele vai para jogar num grande clube brasileiro. Então, eu acho que não devia ser assim. E, infelizmente, essa condução, acho que nessa reta final a diretoria até está fazendo uma despedida bonita, digna, mas do jeito, as coisas que levaram a isso, é que a gente tem que questionar, né? Até onde um ídolo como ele teria que ser submetido a esse estado de estresse, porque ele saiu por absoluto estresse, né?
Aquela entrevista fica muito clara, depois do jogo com o Argentino Júnior, ele estava estressado, ele estava sem condições psicológicas de continuar. Infelizmente, acabou desembocando disso. Eu acho uma pena para todo mundo, menos para o Cruzeiro, que vai ganhar um grande goleiro. É verdade. Vou chamar aqui para nossa conversa agora o nosso repórter Lucas Belotti, ele que estava acompanhando a coletiva, tá por lá ainda e vai participar aqui com a gente. Lucas, seja muito bem-vindo de volta. Tudo bem, Lara? Abraço para você, voo especial, meu professor Celso Zelt. Professor, queria ouvir do senhor também, falava pouco do papel da diretoria, e o Cássio adotou um tom bem neutro aqui na coletiva, não citando nenhum tipo de desentendimento, dizendo que a saída dele tem muito mais a ver com um momento do futebol, com uma passagem natural de bastão a outros goleiros, e uma saída muito mais natural do que com alguma motivação no meio do caminho. Queria ouvir do senhor se você acha que houve por parte da diretoria corintiana, do presidente Augusto Melo, que hoje sequer aceitou falar com a imprensa, só fez um pronunciamento sem perguntas, algum tipo de desvalorização ao goleiro Cássio dentro dessa renovação do Corinthians. Alguns ídolos saíram já no início da gestão, o maior de todos se despede em menos de 6 meses sob a nova presidência corintiana. Queria saber se você, que conhece outras tantas gestões que passaram por aqui, se houve talvez alguma desvalorização que possa ter irritado Cássio ou feito com que o goleiro se sentisse descredibilizado, mesmo que ele não assuma isso publicamente à imprensa. Prazer falar com você, Lucas. Voltar a falar com você, né? Foi meu aluno, meu orientando, um brilhante aluno e fazendo muito sucesso aí. A gente fica muito contente em ver isso como professor que eu também sou. Bom, eu acho que na reta final, essa diretoria está fazendo mais do que outras fizeram, em outros casos polêmicos. Saída de Rivelino, né? O Casagrande chegou até a fazer essa comparação, também foi traumática. Saída de outros jogadores ao longo do tempo, outros jogadores não tiveram esse reconhecimento. O que eu questiono é o estado de coisas que levou a isso. E coisas até que vêm de outras diretorias. Tá? O Corinthians tem sido muito mal gerido, portanto ele não é mais aquele player do futebol brasileiro, como as pessoas costumam dizer. Ele está ficando muito aquém de Flamengo, de Atlético Mineiro, de Palmeiras. E o Cássio também percebe isso, né? As condições de trabalho pioraram. Então, nessa reta final, nota 10 para o que está sendo feito. Eu acho que até uma nota maior. Essa questão do busto, por exemplo, eu acho um exagero. Um busto para alguém que ainda está jogando para o clube. Deixa a poeira baixar. Busto você tem que fazer ou antes ou bem depois. Agora, eu acho que passa do ponto. Mas, enfim, a gente sempre cobrou homenagens, reconhecimento, essa diretoria está fazendo isso. Agora, no momento anterior, no momento de um time enfraquecido, um time que expôs demais o Cássio profissionalmente, eu acho que aí é que era o pulo do gato, né? Eu acho que em outros momentos, também deve ter uma coisa da atual diretoria, está fazendo um esforço, ainda que não explícito, mas de começar uma vida nova, né? Tem lideranças saindo. Durante a coletiva vocês perguntaram sobre a saída de Renato Augusto, Gil, o Fagner é outro, que também parece tudo encaminha para que ele não renove contrato. Tem um ciclo natural da vida, mas você também pode ajudar um pouquinho mais esse ciclo natural, né? Tanto que o Cássio é um jogador que daqui a pouco vai estar jogando vestido camisa de outro grande clube brasileiro. Então, não é que ele está esgotado como jogador de futebol. Ele ainda tem futebol para mostrar. E se não vai mostrar com o Corinthians, é por um estado de coisas que também tem a ver com a maneira que o Corinthians vem sendo administrado, aquém do que merece, há muitas diretorias, né? Inclusive essa. Mas os problemas não vêm só de agora. São coisas que o Corinthians precisava resolver a médio e longo prazo. Para aí sim manter jogadores como o Cássio. Eu acho que se o Corinthians hoje não, se tivesse sido administrado melhor há algum tempo, o Cássio não acabaria saindo tão prematuramente. O Celso, a saída, falando do Mundial, né, daquela geração do Mundial, muitos corintianos aqui da redação, né, falam que era preciso, entendem que era preciso que em algum momento o Corinthians precisava cortar todos os laços com aquela geração para arejar o ar. E aí agora a gente tem um 2024 em que esse laço, talvez o maior laço, né, que seja o goleiro Cássio, é cortado com uma nova diretoria. Na sua visão, daqui para frente, olhando o Corinthians daqui para frente, o Carlos Miguel que vai assumir essa lacuna aí no gol do Timão, o Corinthians sai mais arejado dessa mudança de ares do Cássio, ou ainda está com aquela panela de pressão bem acesa, Celso?
ideal é que esse tipo de mudança seja feita gradativamente, né? Essa ruptura, o que está acontecendo no Corinthians é uma ruptura. Está saindo toda uma leva e estão chegando jogadores que daqui a pouco podem entrar uma carga muito grande. Carlos Miguel é um bom goleiro, eu diria até muito bom goleiro, um goleiro promissor, mas também tem toda uma carga agora, todo mundo vai voltar os olhos para ele e querer que ele seja um novo Cássio, né? Essa é uma carga pesada. É por isso que esse tipo de transição, o nome já diz, transição, aos poucos, lenta, gradual, isso não está acontecendo, está acontecendo uma ruptura. E aí você entra meio na loteria, né? Tanto pode acertar da mão, como pode errar completamente, e daqui a pouco a gente está conversando sobre a necessidade do Corinthians fazer um outro time em cima do novo time que está formando. Eu acho perigoso. Eu acho que não é o ideal. O ideal seria uma ruptura gradativa, se é que isso existe, né? Mais aos poucos. O Corinthians realmente agora está precisando de uma nova cara. Não por acaso agora você fala em Gabigol. Quer dizer, o Corinthians está órfão de um rosto. O Cássio era esse rosto do Corinthians, né? Espera-se, acho que dentro, internamente, o Corinthians também deve esperar que encontre esse novo rosto o mais rápido possível. Eu ia dizer que o campeonato não para, mas na verdade parou. Parou esse campeonato. O futebol em si não para. Você tem muito pouco tempo para correr atrás desse prejuízo. Professor, você falou sobre essa nova cara, né? O Cássio é uma figura muito emblemática, né? Foi uma figura muito emblemática no Corinthians. Ele sempre deu a cara a tapa em momentos de crise no clube, quando a equipe estava mais pressionada pelos resultados, ele segurava. Então agora, a quem vai substituir essa figura do Cássio no elenco do Corinthians? Como você... Que nome aí o senhor pode dar? Bom, o mais velho é o Fagner. Quem está com muito moral com a torcida, embora tenha chegado recentemente, é o Ranielli. Eu acho que se eu fosse apostar num jogador para se tornar perto do que se tornou o Cássio com o tempo, e dando também o devido tempo a ele, seria o Ranielli. O Yuri Alberto é um jogador com muita capacidade técnica, mas que só agora vem saindo de uma fase ruim. O Romero é um jogador que a torcida se identifica muito. Então, são pelo menos 4 candidatos a ocupar esse lugar no coração da torcida, né? Eu acho que de todos eles, o que tem mais tempo de casa é o Fagner. Mas não é propriamente um cara tão de ir para o front, né? Dar a cara a bater, como você falou, como era o Cássio. Essa é uma outra necessidade agora do elenco. Vai ter que alguém assumir. Eu joguei aí 4 nomes, 4 principais nomes. Vai muito de cada um, né? Tem gente que tem liderança técnica, tem gente que tem liderança de imposição da sua personalidade, mesmo não sendo o principal jogador do time. É uma discussão bastante pertinente para esse momento. Qual será o critério do técnico Antônio Oliveira e do próprio clube, né? Se o critério for tempo de casa, é o Fagner. Pelo menos aí, o tempo que ele permanecerá, me parece que não será tanto, pelos indícios de uma não renovação de contrato. Se for uma liderança técnica, uma liderança de o que está jogando no momento, Ranielli. Se o Yuri Alberto voltar a fazer os gols que ele fazia com a camisa do Internacional, na primeira passagem pelo Corinthians, ele também pode ser um candidato. Lucas, microfone aberto para você agora. Professor, mais uma pergunta antes da gente encerrar. Cássio recebeu diversas homenagens aqui hoje no CT das principais torcidas organizadas do clube, mas ficou faltando, e ele mesmo reconheceu e pediu desculpa, esse último contato com a torcida corintiana, né? O último jogo do Cássio com o Corinthians ainda foi fora de casa, como titular, e ele não teve essa despedida devida próxima à torcida, na Neoquímica Arena, onde ele fez história, no Pacaembu, principalmente, onde conquistou outros títulos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa despedida meio distante da fiel torcida, que é completamente apaixonada pelo Cássio, muitos o consideram o maior ídolo da história do clube, e se há um espaço, talvez, para que em outro momento o Cássio possa ter essa despedida oficial. A presença do Cruzeiro na Neoquímica Arena no Campeonato Brasileiro está marcada só para o encerramento do campeonato, mas eu pensando mais à frente, se existe a possibilidade, você conhece o Cássio também, já o entrevistou outras vezes, de que ele se abra a retornar ao Corinthians para uma despedida oficial, para ter esse último contato de fato com a fiel torcida, que é dentre todos os presentes aqui, os jornalistas são fãs, acompanham o Cássio, mas o torcedor corintiano pessoalmente é quem o idolatra. Eu acho muito difícil que isso aconteça, né, Lucas? Primeiro pelo calendário do futebol brasileiro, que é atribulado. Eu acho que isso teria que acontecer antes que ele acertasse com uma outra equipe.
Aí já entra uma outra questão, que é o Cruzeiro, que é a torcida do Cruzeiro não vai se sentir à vontade com o cara fazendo tanto rapapé para um clube para o qual ele não pertence. Volta e meia a gente tem esses dilemas no futebol. Quando o Rogério Ceni, por exemplo, fez a sua despedida, o Danilo, que foi muito importante no São Paulo Futebol Clube, jogando com o Rogério Ceni, não pôde participar da despedida, porque ele era jogador do Corinthians. Ele não foi liberado para isso. Claro que nesse caso são dois rivais bem mais diretos do que Corinthians e Cruzeiro. Mas hoje também essas fronteiras são muito tênues, né? A gente acabou de ver na semana passada a encrenca que deu o fato do Gabigol estar vestido uma camisa do Corinthians. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que isso teria que acontecer antes que ele anunciasse o novo clube. Porque aí você já envolve uma outra torcida, uma outra paixão, uma outra nação, como o Cássio usou muito a palavra nação corintiana hoje, né? Existem outras nações no futebol brasileiro. Como é que o torcedor do Cruzeiro iria se sentir com esses rapapés em relação ao clube que o Cássio está deixando? Então, infelizmente, eu acho muito difícil. Como você levantou, foi mesmo uma pena. Uma pena que o campeonato tenha parado, porque nesse sentido teria essa oportunidade desse jogo contra o Botafogo, né? Eu acho que essa oportunidade está definitivamente perdida. Para finalizar mesmo, assim, ó, porque o tempo esgotou muito, Celso. Cássio, tem muito ouvinte falando isso. Cássio tem lenha para queimar ainda no futebol brasileiro aos 36 anos? Poxa, tanto tem que o episódio das desavenças aí com o Corinthians aconteceu há semanas e ele já tem pelo menos uma opção entre os 12 ou 13, se você colocar o Bahia, né? Os principais clubes do Brasil, já apareceu sem fazer muita força. Isso é claro, o Cássio tem mercado. Tanto tem mercado que está indo para um outro grande clube. Muito bom para ele profissionalmente, muito ruim para o Corinthians do ponto de vista de quem perde um grande ídolo e um jogador de difícil reposição. Embora o Corinthians tenha bons goleiros hoje, o Carlos Miguel é um deles, mas é um goleiro top de linha no Brasil. Claro que vai fazer falta. Faria falta para qualquer clube que ele deixar. E é o que você falou, né? Tem líderes técnicos, tem líderes táticos, tem líderes ali só motivadores, e ele reunia tudo isso em um só. A gente vai seguir acompanhando, claro, toda essa repercussão. Conversamos aqui com o Celso Zelt, jornalista esportivo, professor, escritor. Obrigado, viu, professor? Vou chamar de professor também, por ter atendido aqui a Band News FM e conversado aqui com os nossos ouvintes. Não, o prazer foi todo meu em falar com vocês. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Bom, de volta